Mas me fala um pouco, como é que surgiu o interesse ou começar a falar sobre esse assunto da sexualidade? Porque você me disse aqui, antes da gente começar, que a sua questão é unir esse assunto da sexualidade com teologia. E não é comum unir esses dois campos, vamos dizer assim, né? Ou dar respostas a isso através da teologia. Como é que surge esse seu interesse? O nosso objetivo é fazer essa interface mesmo de teologia cristã prática, né, pastoral, com a sexualidade contemporânea. Então, a gente diz que a frase que nos orienta desde o início, uma frase que você já disse, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo e vendo também já disse, ou já pensou, que é assim, a igreja não está preparada. Né? A igreja não está preparada. Surge o assunto sexualidade, principalmente as questões mais dos nossos dias, né, que estão mais candentes. E aí vem essa frase, eu não sei o que dizer, eu não sei como evangelizar, eu não sei o que fazer dentro de casa, dentro da igreja, quando eu estou na rua, quando eu estou na internet. Então, essa é a frase que nos orienta. Nosso objetivo é diminuir a necessidade que essa frase denuncia, preparar a igreja melhor para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Muito bom. Então, eu penso que este é um assunto da missão atual da igreja, invariavelmente. Não importa qual a igreja seja, a denominação, se você quer ou não trabalhar isso, se você gosta ou não, é parte do tecido do campo missionário atual que todo mundo está envolvido. Porque eu estava gravando com o pessoal do Efeito Prisma, né? Sim. Em que você até faz parte e contribui. E foi muito interessante porque eles começaram a falar sobre essa exegese cultural, né? Isso. Essa capacidade de ler o tempo de agora. E uma coisa que me marcou muito deles falando, que é ouvir o clamor de uma geração. Exatamente. Para que a gente não fique tentando dar respostas a perguntas que não estão mais sendo feitas, né? É isso mesmo. E às vezes ignorar as grandes perguntas que estão sendo feitas. Então eu acredito que isso que você está trabalhando e fazendo é simplesmente organizar respostas que a Bíblia tem para a questão que está sendo gritada, né? Então hoje no campo missionário urbano do Ocidente, a questão da sexualidade ela se transformou em um polo gerador de discussões. A sexualidade ela está exportando tendências, ela é onde as revoluções pretendem acontecer, é onde as coisas estão fervendo, né? Então, é um assunto que saiu daquela coisa privada, da intimidade, e virou social, virou cultura, virou extremamente relevante, né? Principalmente para gerações mais novas. Parece que essa pergunta de qual é a minha sexualidade, né? o que eu sou, e para responder quem eu sou, eu vou para o campo afetivo como um campo em que me dá a segurança de basear para responder a minha identidade. Então, tudo ficou muito grande, né? E a sexualidade sempre foi uma pauta importante, desde o primeiro século. No entanto, há uma nova maneira de se perceber isso na nossa cultura. E a igreja, nós precisamos aprender a melhor fazer frente a isso com o próprio evangelho, porque esse é outro desafio. Sim. Aí eu ouço o clamor da cultura, legal, mas aí eu vou trazer a resposta a partir de onde? E aí a igreja também já se perdeu, não apenas porque se fez surda ao clamor, mas também porque dentro do seu baú ela talvez foi procurar ferramentas que não eram exatamente o evangelho. Então, esse é um outro desafio muito importante. Eu não tenho uma nova ferramenta para apresentar. Eu faço uma metáfora interessante, que é assim, imagina que você é um lenhador, tem uma floresta e você usa um machado para cortar todas as árvores que você encontra. Até que você encontra uma, parece que isso é diferente, aí você olha para a sua ferramenta e fala assim, cara, não sei como usar, não sei como derrubar essa árvore. Aí chega alguém e fala, olha, tem uma nova ferramenta para você, porque essa árvore aí, a sua ferramenta não se aplica. O que eu faço não é isso. Eu não digo para o pastor assim, tem um negócio chamado LGBT, sexualidade, e o evangelho que você tem, que você conhece, ele não dá conta. A gente precisa acrescentar uma outra coisa, uma nova ferramenta. Na verdade, o que eu entendo é pegar esse machado e dar uma molada, sabe? Sim. Quando você dá uma afiada nele. E aí, ele afiado, melhor aplicado aquilo que você está com dificuldade, você vai entender que não é uma nova ferramenta. É o mesmo evangelho para todo mundo, do mesmo jeito, só que, claro, uma consciência de aplicação, de contextualização, uma sabedoria um pouco melhor para saber
o que é e o que não é as coisas, o que são as coisas, para saber melhor discernir o que está diante da gente, entende? Então, não é uma nova teologia, não é uma nova não sei o quê, é o evangelho melhor aplicado. Eu gosto muito de ouvir como é que é a origem dessas coisas. E como é que foi para você? Como é que você falou assim, cara, eu vou começar a estudar e me aprofundar no tema sexualidade? Essa pergunta é doida, porque, velho, assim, a galera acha que se você atua nessa área, você então tem um testemunho, né? Sim, então você viveu um monte de coisa na vida pessoal. E minha história é um pouco decepcionante, eu diria. É mesmo? Primeiro porque, assim, eu não tive uma grande visão, eu não tive um grande momento, não teve um raio do chamado que me atingiu. Eu sou a terceira geração de pastores na minha família. Fui criado na igreja, vivi a minha vida completamente no padrão ali. Casei que igreja? Igreja Batista. Casei aos 21 anos, virgem com a primeira namorada, sem beijar na boca, porque era negócio. Era o auge de 2006 que eu casei, né? Eu não sei, eu não digo que fiz corte, porque eu não sei o que o pessoal entende por corte. Cada um entende uma coisa. Sei que a gente não beijava na boca porque escolheu assim, mas eu não prego isso como doutrina. Tipo assim, tem de fazer assim, entendeu? Então a gente viveu isso, casei desse jeito. Heterossexual, branco, gordo. E aí o que acontece? Eu estava na igreja fazendo o que tinha para fazer, velho. Eu era músico. Eu tocava, pregava e tinha um chamado missionário pastoral aos 17 anos. E o seu pai era pastor da igreja? Os meus pais, na época, quando eu tinha adolescente, eles ainda não eram. Depois se tornaram. Mas eram líderes muito influentes na igreja. Você era totalmente envolvido ali. Porque minha mãe se tornou pastora antes do meu pai, a igreja... É uma longa história isso aí. Meu pai é médico também. Entendi. Então, entre ser pastor e ser líder na igreja, a gente estava lá. E eu tinha um chamado missionário pastoral muito cedo. Fui fazer música, porque eu fazia na igreja, sou formado em música e teologia. Você chegou a estudar música? Estudei, porque eu pensei que era isso que eu ia fazer. Né? Quer dizer, Deus atrapalhou o negócio, aí não virei músico, workshop mais um. Né? Também não precisava, né? Já tem um monte. Né? Tem bastante. E aí, cara, eu pensei que ia ser isso, entendeu? Pregar, cantar e tal. Até que um dia eu percebi que não aguentava mais culto. Eu tava muito mal. Cara, não aguento mais esse negócio, velho. Eu ia pra igreja todo domingo, toda semana, aquele culto da semana que tem pouca gente, você senta na bateria depois do louvor. Fala assim, caramba, mais um culto, eu não dou mais conta. E o culto tava maravilhoso, era eu o problema, né? E aí eu falei, cara, eu preciso sair das quatro paredes. Eu dei essa frase. Eu não aguento mais ouvir essa frase. Na nossa geração a gente ouviu muito essa frase. Foi. Sal fora do salé. Saia das quatro paredes. Sim. Aí eu fui e resolvi fazer o quê? Uma coisa muito original que ninguém nunca fez. Sopa para morador de rua. Entendi. Mendigo. Pessoa em situação de rua. Morador de rua tá errado. Aí eu falei, vou levar sopa. Foi isso, cara. É muito deprimente a história, assim. É muito decepcionante. Aí a gente chegou lá e sexta-feira, porque tem que ser sexta, né? Sexta-feira à noite, levando a sopa para os caras, tal, conversando, passou um tempo, ninguém viu nada. Até que um dia, um travesti... Veja, eu não fui travesti, né, velho? Tem gente que acha que eu fui, mas não fui. Um travesti, sem que a gente fizesse nada, ele olhou para o nosso grupo e falou assim, não tem para a gente também, não, a sopa, o café, ou sei lá o que era. Velho, daí começou o ministério. É mesmo? É sério, é assim, a gente olhou para aquele ser humano e falou assim, por que não? E começou a compartilhar. Só que a gente voltava no mesmo lugar toda semana. Ok. Porque a ideia era criar um relacionamento com a galera que estava na rua. Não era tipo só ir lá entregar um negócio e ir embora. Então era, vamos criar uma amizade, um relacionamento, tentar ajudar e tal. E aí foi a mesma coisa com esse grupo de travestis que estavam ali em zona de prostituição. Descobrimos 3 coisas. Primeira, a maioria era de background cristão. Sim. Estavam ali. Segundo, se eles tentassem ir para as nossas igrejas, teríamos muita dificuldade. Por quê? Porque a igreja não está preparada. Né? E terceiro lugar, nós sabíamos quase nada sobre aquilo. Então, eu digo sempre, o que me inspirou foi a minha ignorância. A minha ignorância me inspirou. Eu olhei e falei assim,
eu não sei o que é isso, eu não vivo isso, nunca vivi, não me explicaram como é que se aplica. É aquela coisa de olhar para o negócio e falar assim, olhar para a árvore, né? Falar assim, olhar para a ferramenta e falar como é que usa. Então, esta inquietação, esta carência, a ignorância me fez procurar entender. Ok. Então, o ministério ele surge de pessoas que estavam tentando ajudar, tentando levar o evangelho, ajudar a palavra errada, levar o evangelho a algumas pessoas que pareciam que estavam em planetas diferentes, mas, na verdade, Deus nos prova que todos estão no mesmo lugar. Então, a maior lição espiritual desse início foi: você é neto de pastor, filho de pastor, não interessa, é a mesma graça que salva todo mundo. É o mesmo evangelho que salva todo mundo. É claro que quem vive o testemunho específico vai ter certas autoridades que o outro não vai ter, é lógico, isso é muito bom, inclusive. No entanto, todo mundo, embora viva uma jornada diferente, todos carecem do mesmo evangelho. Então, a nossa marca, digamos, é essa. É a ideia de que você não existem planetas diferentes. Tudo é fruto da mesma graça. Todo mundo é um ex-pecador condenado. Mesmo que se nasceu na igreja, mesmo que foi criado, mesmo seja virgem, mesmo heterossexual, mesmo o que for, não existe ninguém com um currículo sexual moral que impressione a Deus. Sim. Ou que te coloque em outro lugar que não seja um carente da graça. Muito bom. E, cara, você brincou, né, de ser uma história chata. Na verdade, é a história mais incrível. Por quê? Sim, de verdade. Porque gera uma identificação grandiosa. Porque se eu estou diante de um ex-travesti, e a maioria das pessoas que vão estar nos ouvindo não são ex-travesti, vão pensar, não, ele tem esse ministério, fala sobre isso, porque né, olha o que aconteceu com ele, blá, blá, blá. Entendeu? Agora, isso que você está me dizendo é 90% das pessoas de que se deparam com demandas ao seu redor. Exatamente. Né? E demandas num dia comum de entregar sopa, entendeu? Num ministério comum, numa igreja comum, nada de extraordinário, sem raio, sem nada, que é o que acontece com a gente, né?